Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, o crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. Antes de começar, eu venho aqui lembrar a vocês que nós temos um Apoia-se, que é muito importante, que todo mundo colabore com a quantia que você puder, pra gente continuar com esse trabalho aqui, que eu me orgulho em dizer que é maravilhoso, porque todo episódio eu conheço uma mulher, uma história incrível, mas essa mulher que está aqui hoje, linda, maravilhosa, jornalista, poeta e o melhor título de todas, minha amiga Juliana Krapp. Seja muito bem-vinda, Ju. Oi, Ju. É uma honra estar aqui com você. E eu tô realizando um sonho, gente. Estou sentando com Juliana Amador. Com Juliana Amador. Isso pode ser um quadro, hein? Sentando com Juliana Amador. Bom, eu sou fã de primeira hora do programa, você sabe. A gente conta de onde a gente se conhece? Pode contar, tudo pode aqui nesse lugar. Então, eu e a Ju, a gente se conheceu num grupo de mães. E você sabe, Ju, que eu tava vindo pra cá hoje, no metrô, pensando nisso, pensando em como é simbólico que eu esteja aqui com você hoje falando do meu livro. Porque a gente se conheceu num grupo de mulheres, mães, e eu acho que sem esse grupo, talvez esse livro não existisse hoje, né? Sim. E é um tema que sempre aparece, né, nas suas conversas. Gente, Sim. eu sou muito ouvinte do Senta Direito Garota, adoro esse nome, aliás, acho brilhante. E um tema que sempre vem é essa questão de como grupos de mulheres são espaços revolucionários. Muito. Né? Esse grupo, especialmente, que a gente né, fez parte juntas, faz ainda, mas deu uma morrida. Migrou pro Zap, né? Eu acho que mudou um pouco a dinâmica. Não, mas que era grande, né? Era mas grande, foi um grupo revolucionário. Era um grupo chamado da Santa Mãe, porque não era porque a gente é santa, mas porque pelo nasceu… contrário, né? Inclusive. Uma das fundadoras era de Santa Teresa, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro. E foi um grupo muito impactante, assim, politicamente falando também, né? Sim, sim. Foi maravilhoso e eu fiz amigas incríveis como você. Depois a gente fez uma bolha mais íntima, desculpa, mas a gente fez isso. Se você ficou excluída da bolha, não briga. Que era o Santa Sexo, pra falar de sexo. Mas lamente-se, porque foi uma que experiência foi, muito assim, incrível. O Santa Sexo, acho que foi aí a cereja. Foi. Né? Explicando o que é o Santa Sexo, gente. Era um grupo para que mulheres, mães, falassem sobre desejo. Tivesse um espaço seguro pra falar sobre desejo, sexo. E foi também, né, hoje você lembra disso? Cara, tiveram transformações absurdas, né? Além de relatos e desabafos. Mulheres realmente que mudaram a vida completamente por conta daquilo ali. Sim, daquela troca. Sim, não, eu realmente acho que é revolucionário. Eu já escutei isso aqui no seu programa tantas vezes e eu queria reiterar que na minha experiência pessoal é mesmo, né? Enquanto eu frequentava o Santa Sexo, a minha vida foi mudando. E eu realmente associo muito as coisas. Se hoje, depois de 20 anos, eu consegui lançar o meu livro de estreia, tem um pouco a ver com isso também. Sim. Tem a ver com esse processo de empoderamento, né? De autoestima mesmo, promoção de autoestima, que esses espaços, assim, de grupos de mulheres acabam potencializando. Mas, enfim, muito obrigada, Ju. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Sempre foi um sonho conhecer esse estúdio de perto. Tô muito feliz. Ju, me conta um pouquinho da sua história. Jornalista, essa mulher maravilhosa, se formou em jornalismo. Me conta tudo. E você… Ih, meu Deus. Queria ser escritora. Quanto tempo a gente tem? O que você queria ser quando você era pequena? Então, você sabe que quando eu era pequena, o meu sonho era ser professora de língua portuguesa, como a gente chamava naquela época. Como é que é a história, Ju? Eu cresci no subúrbio do Rio de Janeiro, num bairro chamado Cascadura, numa época em que não tinha ainda internet. Eu acho importante pontuar isso, porque porque é uma loucura, né? Eu sei que grande parte dos seus ouvintes já nasceram nesse mundo digital e a gente viveu outra coisa, né? Eu fui ter o primeiro computador com, 19, 20 anos. E eu digo isso porque eu acho que o acesso naquela época, inclusive à literatura, era muito diferente. Então, assim, eu nasci no subúrbio, que já é um espaço, né, um lugar, um território, com poucos equipamentos culturais. Mas eu sempre gostei muito de ler. Então, eu fui alimentando esse desejo. O que eu queria era ser professora. Eu achava lindo ser professora. Porque, na verdade, assim, português era a minha matéria preferida. Você eu amava queria ler mais, professora? Eu amava. Tive várias professoras importantes, normalmente é assim claro. Que, né? Normalmente é assim. E sim, tive várias professoras incríveis. E eu achava que se eu fosse professora de português, eu ia conseguir ler mais.
Porque assim, não tinha uma biblioteca perto, né? Assim, o acesso a livros realmente era muito restrito. Então eu tinha esse sonho. E é claro que eu acho que um pouco enovelado a esse sonho, tinha também o desejo de escrever. Claro. Né? Porque como eu me formei leitora muito cedo, eu sentia muito prazer em ser leitora, eu acho que naturalmente vem também, né, o prazer em escrever, o prazer em tentar viver aquela aventura, que é a aventura da escrita. Só que isso era um desejo que ficava muito lá no fundo. Eu acho que eu não conseguia olhar para isso como, de fato, um objetivo de vida, uma meta. As coisas foram acontecendo meio que ao acaso, né? Então, assim, eu, num primeiro momento, eu me formei técnica em edificações pelo Cefet. Porque é aquela coisa, né? Família tem muitos recursos, então eu já sabia. E aí melhor trabalhar, né? Fazer um curso técnico e trabalhar mais cedo. E também educação de qualidade, Sim. né? O Cefet tem uma excelente educação. Então eu fui fazer o ensino médio no Cefet e eu realmente comecei a trabalhar com 16 anos. Mas no ensino médio técnico você já escolhe? Já escolhe, eu já fiz. Seja, você faz um vestibulinho, cedo, né? Super cedo. É. Eu não queria isso, eu sempre tive consciência de que eu não queria. Eu realmente queria alguma coisa de humanas e isso sempre foi muito claro para mim. Só que eu também entendia que para conseguir até ter mais liberdade, né? Eu tive uma família maravilhosa, mas uma família muito conservadora. E muito com essa coisa assim, não, menina vai ficar em casa, menina vai casar, menina vai casar virgem. Era nesse nível? É, muito conservadora. O que eu entendo hoje também, eu acho que tem uma coisa muito cultural, muito de conjuntura e muito de sobrevivência também, né? Eles achavam que estavam te protegendo. Sim, sim. Não, e de certa forma estavam mesmo, né? Quando a gente fala que eu cresci no Rio de Janeiro dos anos 80, uma cidade muito violenta, né? E muito mais violenta para mulheres. Sempre. Então eu sempre fui muito cerceada nos meus desejos também por conta disso. Eu realmente não, eu acho que seria difícil ser diferente, né, para minha família. Mas enfim, eu sempre quis trabalhar, muito né? Terapeutizada ela. Só mesmo, gente, anos de terapia. Eu sempre quis trabalhar para conseguir ter mais liberdade, então fui fazer a escola técnica, né? Que assim, que era o que dava. Então já fui fazer edificações e trabalhei mesmo, sabe? Trabalhei em canteiro de obras, fui orçamentista de obras. E que é um tempo. ambiente absolutamente masculino. Muito, muito. Mas que foi bom, sabia? Eu acho que hoje eu olho para essa época assim com estranhamento, mas também com certa, como é que eu posso dizer? Eu acho que eu ganhei uma casca de vida aí, né? Eu acho que foi importante para mim também viver esse período. E aí depois eu comecei a fazer letras, porque eu queria ser professora de português. Mas você já estava trabalhando, ganhando seu dinheiro e falou, vou fazer vestibular. Desde os 16 anos, Aí comecei a fazer letras, mas não me identifiquei muito com o curso de letras. Na verdade, eu amava fazer letras em si, eu amava as aulas. Só que eu acho que eu não me sentia meio estrangeira naquele lugar. E acabei fazendo vestibular de novo para comunicação. E aí eu fiz jornalismo na UERJ e aí eu encontrei meu povo. Encontrou seu povo? Ju? E como é que foi essa trajetória de jornalista? Hoje você é concursada? Hoje eu sou jornalista da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, que é uma instituição que, bom, acho que quase todo mundo conhece. Sim. A Fiocruz, né? Tem um papel muito importante para a saúde pública, para a ciência brasileira, especialmente na pandemia. A gente ficou muito conhecido. Acho que na pandemia ficaram bem famosos. Sim. E eu trabalho com comunicação na Fiocruz. Mas antes disso, você teve alguma… Tive, eu fiz. Eu fiquei muito pulando de galho em galho, sabe, Ju? Eu acho que no jornalismo, assim, quando eu fui fazer jornalismo, eu acho que eu tinha aquele sonho que é muito comum em quem vai estudar comunicação, que eu quero ser repórter. Apresentar o Jornal Nacional. Não, de forma nenhuma. Não, eu acho que assim, quem vai fazer comunicação tem dois perfis que são estereótipos, né? Eu tô aqui meio que brincando. Claro que tem muito mais do que isso, né? Eu não quero ser generalista. Mas, enfim, é muito comum você encontrar quem quer apresentar o Jornal Nacional, mas também quem quer trabalhar com texto e mudar o mundo. Sim. Eu era dessa segunda categoria. A galera você queria estar nos bastidores, no backstage? Eu queria estar, eu queria fazer cobertura de, sei lá, sabe? Fazer jornalismo investigativo, cobrir guerra. Investigativo é bom. Sabe? Fazer… mas era muito uma idealização minha, porque eu acho que eu nem tenho talento para isso, né? Eu não sou uma pessoa desbravadora, uma pessoa intrépida que vai pra rua catar pauta. Nunca fui, assim. Sempre fui curiosa, mas eu nunca fui muito audaciosa. Então, nem era o mesmo meu perfil. Era muito mais uma idealização, uma romantização minha. Mas eu acho que foi muito legal fazer faculdade de comunicação. Como eu disse, eu achei meu povo, sabe? Meus amigos até hoje são o pessoal da comunicação. Então, realmente, assim, me abriu o mundo, né, ter feito a faculdade de comunicação. E aí eu fiz várias coisas. Eu fiz, por exemplo, estágio no Jornal Globo. E aí resolvi que eu não ia ficar porque eu queria fazer mestrado. E aí eu acho que esses anos 00, né, essa época que eu tava com 20 e pouquinhos anos, assim, eu fiquei muito
tateando, buscando o que eu queria. Sim. Até no Big Brother eu já trabalhei, pra você ter uma Jura? ideia. Fazendo Que não o quê? tem nada a ver comigo. Fazendo o site do Big Brother. Aham. Fiz várias outras coisas. Trabalhei com editora, fazendo assessoria de imprensa. Você foi de editora. experimentando na Fui prática experimentando, o que fazia experimentando e ganhando sentido pra mal, você. no caso, né? Porque comunicação, você sabe que… Só tem glamour na prática. Pois é. E aí chegou um momento que eu vi que realmente o mercado estava funilando muito, né? A gente sabe que comunicação, o mercado está muito complicado. Eu trabalhava no Jornal do Brasil essa época, que foi, eu acho, que o emprego mais legal que eu tive. Eu era repórter do Ideias e Livros, que é era o suplemento literário do Jornal do Brasil. Sim, faz muito sentido E pra que você. tem uma história, né? Assim, é um lugar que tem até… Esse suplemento, ele tem, assim, um papel de destaque até na história cultural do Brasil. Sim. Né? Foi, durante muitos anos, uma referência. Quando eu entrei, o Jornal do Brasil já estava decadente, já era outra coisa. Mas, assim, foi uma experiência fabulosa. Eu tinha como chefe o Álvaro Costa e Silva, que a gente chama de Marechal, que é um dos jornalistas mais brilhantes com quem eu já tive o privilégio de trabalhar, assim, um cara realmente genial. E foi uma época muito bacana, porque a gente fazia cobertura de literatura. E aí eu fui me reaproximando, sabe? Aí eu acho que, assim… Aí você falou, opa, aquela moça que amava ler, aquela menina que amava Exatamente, ler. aquela menina que adorava ler e tal, ela ainda tá aí, né? Eu adorava fazer aquilo. E eu realmente saí porque era isso, assim, o jornal já estava acabando, já estava muito decadente. Sim. E aí eu fui fazer concurso público, né? E eu entendi que para que eu tivesse um pouco mais de segurança, né? Não vim de uma família rica, não, né? Fui fazer concurso público e realmente eu escolhi a Fiocruz, porque eu acho que eu não me adaptaria a uma instituição qualquer. Eu acho que a Fiocruz, né? Realmente eu admiro o trabalho que faz. E foi isso. E aí eu tô na Fiocruz há 13 anos. E depois de todo esse tempo, eu enfim lancei Uma Volta pela Lagoa, né? Que é o meu livro de poesia, o meu primeiro livro de poesia. Calma aí, gente, ela já tá no final. Ela já chegou com o pé na porta, porque o primeiro livro de poesia já concorreu até totalmente premiado, já concorreu até prêmios. Na verdade, eu fiquei em segundo lugar, né, na Biblioteca Sim, Nacional. Aquela pois metida, já falando assim, na verdade, até já foi. Vou querer saber do prêmio. Eu vou querer saber as fofocas. Mas na Fiocruz, você ficou só jornalista da Fiocruz? Ou ficou fazendo ou usando em outras coisas? Não, mais ou menos, assim, na verdade… Só eu fui… é foda, né? Mas… é muita coisa. Muita coisa. Tem uma coisa curiosa, Ju, que quando eu senti muito isso, quando eu fui fazer concurso público e eu fui aprovada na Fiocruz, eu me dei conta, eu senti na pele essa carga de ser uma servidora pública. Porque eu cresci muito com esse imaginário de que funcionário público trabalha pouco. Gente, é o contrário. É totalmente mentira. É uma baita fake news. Nossa, assim, a gente fake trabalha news. muito, mas é muito. Fake. Eu ousaria dizer que em determinadas épocas eu trabalho muito mais sendo funcionária pública do que eu trabalhava no mercado privado. Porque passa a ser também um envolvimento que extrapola, né, o que você faz no horário de trabalho. Você está o tempo inteiro imersa naquilo, né? E como é que é a história? Eu cheguei sendo editora do Portal Fiocruz, aí eu saí para fazer… Não, o Portal Fiocruz, é o portal, né? É o nosso principal canal de comunicação com a sociedade. Tem televisão, tem tudo, né? Tem canal. Então, a Fiocruz, assim, a comunicação na Fiocruz, ela é muito múltipla, né? Ela, assim, existem vários núcleos de comunicação. A Fiocruz é um mundo, a Fiocruz é enorme, é enorme. Outro dia eu entrei pela primeira vez lá, fiquei impressionada. Você foi no campus? Legal. E é lindo. Sim. Pois é, aproveitando uma pequena propaganda. Gente, visitem o campus da Fiocruz. Tem atividade para criança, a visitação é gratuita, é um espaço lindo, assim, inacreditável quando você entra lá no meio da Avenida Brasil. Chocante. É chocante mesmo. É chocante. E tem o Museu da Vida, que é um espaço com atividade, assim, científica para criança. Tem peça de teatro, tem o Castelo Mourisco, né, que é o nosso… Todo mundo conhece como o Castelo. A gente chama de Castelo Mourisco, né, que é uma construção linda e que tem toda uma história. E tem a visita guiada. Enfim, um luxo, né, trabalhar lá. Mas o que eu ia dizendo, eu estava contando assim, dos produtos de comunicação. O portal Fiocruz, ele é o site principal da Fiocruz. Então, assim, minha primeira ocupação na Fiocruz foi ser editora desse portal, desse site. E aí eu saí para fazer o doutorado em literatura brasileira. Você saiu? Fiquei 1 ano de licença. Para fazer a minha tese de doutorado, que foi em literatura brasileira. Então, né, que sempre já com era esse flerte. Essa escritora… eu acho que é esse flerte, batendo né? na porta do seu coração. Um pouco, sim. E aí eu voltei a assumir a coordenação de uma das assessorias de comunicação da Fiocruz, são muitas. Veio a pandemia, e aí foi uma loucura total, né? Porque a Fiocruz estava muito em evidência. Sim. A gente estava vivendo
toda essa encrenca que a gente vem vivendo, né, nos últimos anos, de fake news, de descrédito na ciência. Sim, vacina vira jacaré. Exatamente. E tendo que prestar contas para a sociedade o tempo todo, né, e buscando formas melhor de se comunicar mesmo com a sociedade. Então eu estava muito no olho do furacão. E como comunicar sem gerar pânico, né? Claro, são muitas sutilezas, nuances, né? Muitas. E eu trabalho hoje no Instituto de Comunicação, Informação e Saúde, porque a Fiocruz tem várias unidades, né? Vários institutos. Muita coisa. Trabalho em rede. Então eu trabalho no instituto que ele pesquisa também a comunicação e saúde, né? Que é um campo de saber. Então a gente está o tempo inteiro produzindo comunicação, mas também refletindo sobre a comunicação. Então realmente assim é muito intenso. E aí hoje eu coordeno uma plataforma de livros infanto-juvenis de divulgação científica, que é a Portinho Livre, por onde a gente lançou inclusive esse outro livro. Que é o Histórias para Inspirar Futuros Cientistas. Maravilhoso. Peraí, vamos botar aqui pra nossa câmera. Tô certa, Pretinho? Histórias para inspirar futuras cientistas. Li certo? De cabeça pra baixo? Então esse foi seu primeiro livro? Foi meu primeiro livro, que foi feito em parceria com a Mel Bonfim. Que também é uma jornalista da... Não, ela é bióloga. A Mel Bonfim, mulher maravilhosa. Também super poderia vir ao programa. Eu nunca veio uma bióloga. Vamos. Então, e a Mel, ela é legal porque ela é uma bióloga com uma pegada da pedagogia. Ela estuda educação, ela pesquisa educação. A Mel hoje ela é vice-diretora do meu instituto. O que aconteceu? Como é que é a história? Eu nunca tinha um livro publicado, né? Assim, eu publicava de forma esparsa, poesia, textos literários, assim, desde que eu tenho 20 e pouquinhos anos que eu publico eventualmente em revistas. Mas esse livro ele tem uma história completamente diferente. Durante a pandemia, a gente estava já no olho do furacão, né? Como eu já falei aqui, uma loucura, trabalhando loucamente com uma criança em casa, afinal de contas era uma pandemia. Né? Todos nós com muito medo, aquela maluquice. E aí eu quis fazer uma coisa lúdica. Pensei assim, vou fazer uma coisa para ser um pouco divertido também. E uma dimensão em cima da qual a gente tem buscado trabalhar dentro da Fiocruz hoje é a busca por mais equidade de gênero na ciência. Né? Assim, a ciência, hoje, a gente fala muito numa coisa chamada efeito tesoura. Há muito mais mulheres hoje ingressando em carreiras científicas no Brasil. A maioria, na verdade, das mulheres que começam a fazer graduação, que começam a trabalhar como cientista, são mulheres. É? A maior parte da mão de obra da Fiocruz hoje, assim, é de forma esmagadora de mulheres. Só que são poucas mulheres dentro da ciência brasileira que chegam ao topo da carreira. Destaque. Exatamente. A gente chama isso de efeito tesoura, né? O teto de vidro. Você vai até um determinado momento, né? E aí, claro que tem mil explicações para isso, né, Ju? Assim, a gente tem, desde que a gente é menina, que a gente não é tão incentivada a seguir a carreira científica quanto os meninos, por exemplo. Sem dúvida. Né? Assim, em geral, as pessoas querem que as meninas virem bailarinas, aeromoças, jornalistas, né? Em geral, a gente não é incentivada a ser professoras, né? A seguir carreira científica. E uma das formas de tentar mudar um pouco, né, esse estereótipo é justamente conversando com as gerações atuais de meninas. Então, eu e a Mel, assim, no bate-papo nosso, a gente pensou... No bate-papo na pandemia? Na pandemia. Que ideia maravilhosa. Um bate-papo virtual. E aí falaram, vamos escrever juntas? A gente pensou, vamos fazer um livro. Tem um filão, né? A gente tem vários outros livros hoje que falam sobre mulheres poderosas, sobre mulheres que têm trajetórias extraordinárias. Só que a gente quis fazer o nosso. A gente quis usar exemplos de mulheres que trabalham ou trabalharam na Fiocruz. Então, como é que funcionou? Foi uma delícia, porque a gente pôde conversar com essas cientistas. Então, nesse livro, a gente tem, por exemplo, e ele é um livro para crianças, né? Então, assim, a gente tentou ouvir a história dessas mulheres, ouvir, assim, o que fez elas terem o desejo de virarem cientistas, as conquistas que elas tiveram enquanto cientistas, mas também os desafios. Então, foi muito bacana ter essa conversa com elas e depois brincar um pouco de tentar transformar em histórias para crianças, né, para adolescentes. E aí a gente tem, por exemplo, a Nízia Trindade, que hoje é ministra da Saúde, né, na época era presidente da Fiocruz. A gente tem a Margarete Dal Como, que foi uma figura muito proeminente, né, na época da pandemia. Você lembra dela? Quem é essa? Me relembra. A Margarete Dal Como, ela virou influencer, é uma médica. Virou influencer. Não, mas ela virou. Era o Átila e a Marina e ela. Eram os grandes influencers, assim, da pandemia, né, que falava. Ela sempre falava assim, não, gente, a ciência tem que ser um farol, né, porque a gente vai fazer. E a gente conta a história dela também no livro. E a gente tem também algumas cientistas que
não são tão conhecidas, mas que tiveram tem feitos trabalhos, extraordinários, né, para a ciência. E sempre com uma pegada de cientistas que tentam trabalhar também para combater a desigualdade, né, para enfrentar a desigualdade por meio da ciência. E aí esse acabou sendo a primeira vez que eu publiquei um livro, né, enquanto autora. E foi uma experiência muito bacana, assim, até hoje, sabe? É muito legal ver as meninas se interessando pelo livro. Muito máximo. E foi que ano, Ju? 2021? Foi 2021, que foi 2021, é. A gente tá fazendo o volume 2 agora, inclusive. Ah, é? Então realmente foi sucesso. Foi. Muito legal. E aí você começou a se sentir mais à vontade pra jogar pro mundo suas poesias? Não, nem sei se foi isso, não. Não, nem tava pensando nisso até então. Não tava. Na verdade, como é que é a história, Ju? Desde que eu comecei a publicar os meus poemas, né, em revistas, começaram a aparecer aqui e acolá, que algumas editoras até me abordaram. Tipo, você não quer lançar o seu livro? Já tinha recebido alguns convites. Só que eu acho que por uma série de motivos eu não queria. Eu não me sentia pronta. Eu acho que eu tinha medo também. Medo, com certeza. Mas eu acho que tem uma coisa do próprio fazer poético. Eu acho curioso colocar esses dois livros juntos, porque pra mim, na minha cabeça, assim, são duas caixinhas completamente separadas. Duas Julianas. Né? Duas Julianas, assim. Tem a Juliana jornalista, que é a Juliana que faz histórias para inspirar futuros cientistas. E tem essa minha faceta poética, que para mim ainda é um pouco problemática. Não sei se eu tenho que trabalhar na terapia mais ainda, enfim. Com a qual eu ainda não me sinto tão à vontade. Eu acho que eu tô começando a ficar mais à vontade agora. Mas é porque te deixa vulnerável, né? Te deixa exposta, não sei talvez. se é só isso, não. Eu acho que tem uma série de coisas, assim, muita coisa. Eu acho que sim, me deixa vulnerável. Não só por questões de haver traços autobiográficos no livro. Não é só isso. Não é só isso. Eu acho que é uma relação minha com a escrita mesmo. Eu acho que tem uma certa frustração, porque nesses corres da vida, nessa trajetória zigue-zagueante, que eu tô aqui contando pra você, né, tagarelando a beça, eu nunca consegui investir muita energia na literatura. Então eu acho que eu nunca me senti muito sólida a ponto de publicar um livro. Eu acho que passava muito por esse lugar, sabe? Assim, eu gostaria de ter criado um projeto de um livro, de ter lido mais, de ter exercitado melhor o fazer poético. Sempre foi tudo meio aos trombolhões, sabe? Então eu acho que passava muito por esse lugar. Então, assim, realmente eu tinha uma resistência. Eu cheguei a assinar um contrato com a Cosac Naif no passado. Pensando, se não é, a gente não tem essa pressão de achar que nunca tá pronta, nunca é boa o suficiente, né? Porque eu acho que passa por isso, sim. Passa. Eu fico. Porque assim, você já tem você leu muito, você fez faculdade de comunicação, você, né? Por que não estaria pronta? Bom, eu acho que se tratando de poesia, a gente nunca tá pronta, né? Pois é, então o que é tá pronta? Começa por aí. O que é tá pronta? Eu não sei o que é tá pronta. Mas eu acho que no meu caso, não publicar também passava por esse lugar de ter até um pouco de ciúme do texto em si, no momento em que ele vira uma coisa fixa na folha de papel. Eu acho que eu sentia muito prazer na ideia de que, não, eu tô aqui com esses poemas, eu ainda posso mexer neles a qualquer momento, sabe? Eu acho que tinha também um pouco dessa dificuldade de desapegar, dizer, não, agora vamos dar um formato final, vamos colocar no papel. Desapegar e vai pro mundo, não é mais seu, só. É isso. Fora as outras coisas todas, né? Assim, também publicar um livro pra quê? Sabe? Assim, gente. Pra quê? Dinheiro não dá. Ter livro pra quê? Ter filhos pra quê? Publicar um livro pra quê? Plantar uma árvore pra quê? Mas, ô Ju, e aí você chegou a fechar contrato e desistiu? Na verdade eu fechei o contrato, mas porque eu era muito jovenzinha. Aí ninguém nunca mais me procurou. Aí depois a editora fechou. E eu tive várias outras dessas conversas, assim, tipo, olha, vamos lançar um livro? Eu falava, vamos. E ficava meio que enrolando. E eu acho que esse livro só saiu também porque teve outra mulher maravilhosa na minha vida, que é a Marília Garcia, que é também poeta maravilhosa, super talentosa, editora e tradutora de São Paulo, e minha amiga. E ela lançou a Círculo de Poemas, que é a coleção pela qual o livro saiu, uma parceria entre a Luna Park, que é a editora dela, e a Estrofósforo de São Paulo. E quando ela estava para lançar a coleção, ela me escreveu. E ela falou, Ju, então, chegou a hora, né? Vamos nessa? Eu seguro sua mão. E aí eu achei legal. Aí eu achei assim, aí eu me senti mais segura. E aí eu realmente senti vontade de publicar. E esses poemas já estavam escritos? Já estavam escritos. Todos já existiam. É isso, né? Eu fiquei 20 anos nessa, guardando esses poemas? Não guardando, porque na verdade
Alguns são mais recentes, alguns são poemas pandêmicos, inclusive. Eu escrevia mais quando eu era muito jovenzinha. Comecei a fazer oficinas de poesia lá na UERJ ainda. Então eu tinha uns rascunhos, umas coisas guardadas. Eu fui publicando em revistas, né? De vez em quando alguém me pediu um poema. Alguns desses já tinham saído. Vários já tinham sido publicados em revistas, em jornais, até no exterior. Eu saí numa coletânea que foi publicada na Espanha. Já saí em coletâneas também aqui pela América Latina. Então eu tinha umas coisas publicadas de forma esparsa. Eu não tinha juntado. Então o meu trabalho editorial com esse livro foi pegar o que eu já tinha pronto. Sim, e juntar. entendi. Vários textos são inéditos, porque nunca tinham sido publicados em lugar nenhum. Mas o que eu fiz foi mais um trabalho de costura, né? Pegar o que eu já tinha, jogar fora um monte de coisa e tentar dar alguma consistência a esse volume, que é um volume muito heterogêneo, em várias dimensões. E também são poemas que eu fui escrevendo ao longo de 2 décadas, né? Eu mudei muito nessas 2 décadas. Imagino, deve ser uma loucura. Sim. Se ler, né? Porque não deixa de ser lendo você mesma. Ju, e você ficou feliz quando você viu ele pronto? Muito, nossa, é muito emocionante. Aí eu entendi por que publicar livro. Então tá. É muito legal. Deu prazer. Muito prazer, muito prazer. Eu lembro que a noite do lançamento do meu livro, que caiu um aguaceiro no Rio de Janeiro, inclusive. Tem fama Sempre de assim. cair aguaceiros em lançamentos de livros de mulheres. Pois é. Eu não sabia disso, na verdade. Falando, pois é, mas eu não sabia. É porque o aguaceiro, na verdade, é famoso na minha vida. Todas as minhas datas especiais rolam um aguaceiro. Deve ter alguma explicação mística que eu não consegui captar ainda. E aí foi na noite do lançamento. A noite do meu lançamento foi uma das noites mais especiais da minha vida. Foi uma delícia. Porque eu acho que entra também uma coisa que, assim, transborda do que é um desejo literário pra coisa da farra. Que você me conhece, é minha amiga, você sabe que eu adoro. Boa. Ela é boa nisso também. Ô, Ju, e o lance do prêmio? Conta um pouquinho disso antes, porque a gente não vai embora sem falar do… O que aconteceu? O livro, pra mim é total surpresa. Bom, é um livro de estreia. Eu fiquei muito feliz, eu sou muito feliz com ele, sou muito orgulhosa, amo o meu livro. Mas eu jamais, nem nos meus melhores sonhos, poderia imaginar ter algum tipo de reconhecimento, ainda mais que é um livro de estreia. E pra minha total e absoluta surpresa, eu fui primeiro semifinalista do Prêmio Oceanos. Bom, Prêmio Oceanos, não sei se os nossos ouvintes e os nossos ouvintes conhecem. Talvez seja hoje, ele é um prêmio literário não só para o Brasil, ele é para países de língua lusófona. Né? Então, estão lá Portugal, Moçambique, Cabo Verde, enfim. Então, concorrem todos os livros daquele ano, né, que se inscrevem, concorrem ao Prêmio Oceanos. O prêmio máximo, inclusive, tem um valor em dinheiro, 150 mil. E ele funciona em etapas. Então, primeiro ele anuncia os semifinalistas em 2 categorias, prosa e poesia, e depois tem 5 finalistas de cada categoria. Então, num primeiro momento, eu estava inclusive no Maranhão, nos Lençóis Maranhenses, quando saiu o anúncio de que eu estava entre os semifinalistas do Prêmio Oceanos. Que já foi assim, nossa, um escândalo. Nossa, assim, não poderia nem imaginar. Fiquei muito feliz e foi um susto, sabe? Fiquei muito surpresa mesmo. E pra mim já estava maravilhoso, já estava muito além do que eu poderia imaginar. Mas aí, alguns meses depois, saiu o anúncio dos finalistas, dos 5 finalistas. E eu estava entre eles. E aí, nossa, aí realmente foi um baque. E aí foi muito legal, né? Porque eu fui lá pra São Paulo, pra cerimônia de premiação. A premiação em São Paulo. E aí tem uma coisa bacana, porque tem o Rômulo Frois, você deve conhecer, né? Que é um músico de São Paulo. Ele fez composições baseadas em cada um dos 10 finalistas, os 5 de poesia e os 5 de prosa. Então foi muito emocionante isso, né? Vê-lo, assim, com músicos incríveis, interpretando uma música em cima de um poema meu, né? E meus amigos foram também de caravana junto comigo. Foi uma delícia. E aí, logo na sequência, saiu também o anúncio do Prêmio da Biblioteca Nacional. E você tirou em no segundo Oceanos lugar. foi segundo lugar. Não, no Oceanos eu fiquei entre os 5 finalistas. Não ganhei o prêmio final. Realmente, assim, também nem cogitaria isso. Sim. E o Prêmio da Biblioteca Nacional, na categoria Poesia, eu fiquei em segundo lugar. Segundo lugar. Totalmente premiado. E aí, Ju, você já tá pensando no próximo? Não, pior que não, Não? né? Achei pior que você já tá… Nossa, tô agora… super travada, assim, com a escrita. Eu tô com muita vontade de escrever prosa, né? Não sei pra onde isso vai dar, assim. Você não escreve rotineiramente? Não escrevo rotineiramente. É algo que eu tenho que mudar, realmente, na minha vida. Mas é isso, assim, eu sempre lidei com a literatura enquanto um hobby. Não, e também é uma sobrecarga, né? Você dá conta de tudo. Você tem seu trabalho, é a maternidade, é a vida. E é isso, que tempo, né? Sim.
Que tempo. Que tempo. Me diga, Juliana Que Amador, tempo com que que a gente tempo? faz isso. Que a gente tempo que faz senta, programa. Que tempo que faz programa, que lê Entrevista livro. outras mulheres, lê livro. É isso. Mas eu imagino que seja interessante, né, treinar. Assim, eu fico pensando, Sim. como destravar essa habilidade criativa. Você sabe que quando eu sento, eu escrevo. É. O desafio é sentar. Ah, é? Uhum. E você escreve… Não, Escreve escrevo no computador. já? Eu até tenho bloco de anotação, Sim. eu acho importante. Eu ainda sou da época do bloquinho. Mas eu acabo anotando muito pouco. Eu anoto só algumas ideias soltas para produzir mesmo, os poemas nascem no computador. Em geral, eu escrevo quando pedem. Ah, Quando é? mandam, tipo assim, Juliana, tem um texto novo aí pra me mandar? Aí eu sento e escrevo. Entendi. Eu escrevo muito outras coisas, né? Enquanto jornalista e tal. Sim. Ju, o que mais? Acabou-se o que era doce? Acabou-se o que era doce? Tem mais coisa pra contar pra mim? Ih, meu Deus, o que você quer falar? Quer trocar umas Não. receitas culinárias? Fazer umas fofocas? Que você é uma boa cozinheira? Não, nem sou não. Nossa, quem dera. O pai da sua filha é escritor também? É escritor, inclusive ele lança livro novo agora no sábado. Ah, é? É, um livro de crônicas. Ele sim, um escritor premiadíssimo. Totalmente premiado. Então, tá Isso- difícil a vida da mulher solteira? É caminhar pelo vale da morte, né? Sim. Ser uma mulher ainda predominantemente heterossexual Aham. no Rio de Janeiro. Acho que em qualquer lugar, não? Não, mas acho que o Rio é pior. Ah, Eu é? tenho essa teoria, tem. Por que essa teoria? Então, ponto. Conta essa teoria antes da gente terminar esse programa. Porque eu acho que a cultura carioca ela ainda é mais misógina que as outras. Ou talvez ela Será? seja, ou talvez o patriarcado carioca venha com um tipo de marra que Eu acho não que é mais apareça descarado, tanto. talvez. Não disfarça Não, muito. talvez, não sei. Porque eu não consigo… sei. Imagina São Paulo. É. Sul. Talvez na prateleira do amor, Ah. pra citar a nossa amiga Valesca Zambelli, maravilhosa, no Rio de Janeiro seja mais difícil eu ficar mais na frente também. Tem muita coisa, tem muita coisa, amiga. Nossa. Não, é impossível você Muita não ficar na coisa, frente, muita mas coisa. fala. Não, eu acho que tem muitas questões mesmo, assim. Eu acho que, no meu caso, é isso, né? Uma mulher de 44 anos ainda insistindo na heterossexualidade é muito difícil, muito difícil. Mas você acha que também é muito difícil porque a gente também tá muito mais desperta, muito mais exigente, porque não vale a pena ficar junto só pra, Então, só pra é isso. estar junto. É. Eu acho que são muitas dimensões, né, de um mesmo problema. Eu acho que tem realmente esse luto do amor romântico, Uhum. que a gente vive de uma forma muito intensa. Eu acho que tem esse desafio de que eu não sustento mais um homem branco, cisgênero, heterossexual, com o pacote que ele vem hoje, né? Teria que ser um cara muito desconstruído. Eu acho Mas muito tem uns difícil. desconstruídos péssimos. Pois é, tem tudo isso. Que Então, às vezes me incomoda até mais. é. Porque aí fica querendo roubar o protagonismo das É pautas. isso, aí é me irrita mais isso, ainda. é Tem vontade de dar um isso. soco. É isso. Enfim, por enquanto eu só tô vivendo os lutos. E tô ótima, sabe? Tô Mas você adorando. acha… Isso que eu ia falar. É possível ser feliz sozinha? Super possível ser feliz sozinha, nossa. Tenho amigas maravilhosas. Isso. E o encontro com as amigas é sempre Claro. E eu tenho liberdade, Ju. Eu acho que eu não trocaria nada por essa liberdade. É maravilhoso acordar domingo de manhã e não Muito. ter que negociar nada com ninguém. Não, e valorizar, né? Assim, a gente tem que… É difícil, porque é desconstruir o imaginário, né, ancestral de que a gente… Não é que não deu certo porque não casou, não tá casada, não tá com alguém, né? Não Aham. tem… E que estar com as amigas é tão bom, tão prazeroso. Maravilhoso. Sabe? E você não é uma pessoa abandonada ou sozinha porque não tá com um homem, né? Não tem aquela família tradicional. A gente fala muito, né? A nossa bolha parece que é isso. Tá muito mais aceitável, mas no fundo, ainda existe essa angústia de mostrar pro mundo. Né? Parece que essa mulher não deu certo. Sim. Eu acho que menos, né, agora. Um pouco menos, mas ainda existe. Ainda. Eu vejo mulheres maravilhosas, incríveis, inteligentíssimas e lindíssimas que ainda sofrem com essa pressão de responder alguém que a gente não sabe, né? Essa entidade que é a sociedade. Você sabe que tem um poema no meu livro que é sobre isso. É o Conversa Séria. Quer terminar lendo ele? Será que eu leio ele? Você Porque que ele sabe. esse poema ele é completamente diferente de todos os outros. Porque em geral, assim, a minha poesia
ela vai muito para uma poética da indeterminação. Ela é uma poesia mais esquisitona, sabe? As pessoas às vezes não entendem muito. Né? É ótimo. Na verdade, assim, acabou que eu acabei não falando muito do que é o livro, né? Sim. Mas assim, o livro eu divido ele em duas partes, assim, não o livro em si, né? O formato livro. No livro, os poemas, eles estão misturados. Mas eu diria que eu tenho duas fases. A Juliana, jovenzinha, que começou a escrever poemas, escrevia uns poemas mais densos e mais nebulosos, mais obscuros. Mais recentemente, esses poemas mais da época da pandemia, eles começam a ter mais clareza, né? E eles passam também a ter esse viés de uma... Como eu posso dizer? A violência. As diversas formas de violência acabam aparecendo de uma forma mais nítida nesses poemas mais recentes. E são, em geral, violências associadas de alguma forma a questões de gênero. Uma Volta pela Lagoa, inclusive, que dá nome ao livro, é o título de um dos poemas do livro, que é um poema que narra um aborto clandestino. Né, e que é um poema autobiográfico. Né, e eu tenho um outro poema que se chama As Bonecas, no qual eu faço uma investigação a respeito das minhas antepassadas. Eu começo contando uma história que é a história da minha bisavó, que foi obrigada a casar com 13 anos de idade. Então eu vou puxando um pouco esse fio, né? Mas tudo isso para dizer que esse poema que eu estou citando sobre essa bagunça que a gente está vivendo hoje, sobre essa grande encrenca em que eu acho que nós, mulheres, ainda 70% hétero, estamos vivendo, ele é muito diferente desses outros, porque ele é todo num tom de conversa. E como é que ele nasceu? Ele foi uma brincadeira. Um dia eu estava conversando com uma amiga minha, e essa minha amiga, eu costumo brincar que ela passa muito pano nos homens. Ela tava meio que me dando um esporro, falando: Juliana, assim você vai continuar sempre sozinha. Essa frase é muito comum. Você não entende, é difícil ser homem também. E olha pra você, né? Você nem faz as unhas, tá sempre com as unhas não feitas. Sabe essa coisa de amiga? E assim, ela falou super de boa, uma amiga que eu amo, maravilhosa. Mas ela falou aquilo pra mim, eu não fiquei chateada não, a gente sempre brinca dessas coisas, né? Mas eu fiquei com aquilo ecoando na minha cabeça. E aí quando eu fui escrever o poema, ele nasceu naturalmente. Ele é basicamente essa conversa. É uma resposta. Não sei nem se ele é uma resposta, não. Mas é meio que uma ironia, eu diria. É um poema muito sarcástico, muito irônico, com esse tipo de discurso. E no qual eu termino dizendo... Você não quer ler? Declamar. Eu quero ler. Vou declamar então, que é melhor. Você sabe de cor seus poemas? Não sei. Não sei. Nenhum. Vamos lá. Conversa séria. Não é justo que você culpe tanto os homens, Juliana. Os homens não estão menos perdidos ou assombrados. Também eles estão tentando fazer o seu melhor. Sabemos como é difícil, que mal tem, que não consigam preparar a própria refeição, ou cuidar da própria imundície, ou enxergar além do próprio umbigo. Eles não foram acostumados a tantas coisas. Qual o problema de acordarem tarde e começarem cedo a beber e a postergar as necessidades dos filhos? Todo mundo precisa de um pouco de descanso. Que importa se endeusam o próprio falo, se fodem, exigindo gritos para se certificar de como são mesmo imbatíveis, se paralisam em mágoa ante instruções quanto ao que dá e o que não dá prazer num corpo que não é o deles. Por que te irrita tanto que não se limpem, que não se vistam, que não aparem os pelos? Eles são homens, não é da sua natureza. Ademais, quem nunca subjugou, traiu, se apossou, violentou, socou a parede ante um ciúme, cobrou devoção, quis fruir o melhor da vida guiado apenas por seu próprio e cego desejo? Quem nunca cobrou exclusividade no amor enquanto cortejava às escondidas? Quem consegue não dar tanto espaço para o próprio ego, não urrar quando se sente vulnerável, não precisar se envaidecer muitas vezes ao dia? Não é razoável que você os critique por frequentarem debates políticos enquanto não se importam com as mulheres que limpam suas privadas. Você exagera, são homens e fazem mesmo piada. Riem juntos de nossas ideias e fracassos. Eles nos apontam nosso lado monótono. É natural e possível conviver com isso. Veja se seu problema não é algum tipo de insatisfação patológica, um medo profundo de se envolver. Eu vejo como você está ficando cada vez mais sozinha. E, além disso, olhe esses seus fios brancos, essas unhas por fazer, esse seu sorrisinho.
Nossa. Achei violento. Mas é meio que o barato do livro, assim. Quando eu fui… Eu não sei se você conhece a astrologuês fluente. Aliás, outra boa entrevistada pra você. Astrologuês. É a minha astróloga, é a Tamires. A Tamires… Eu acho que eu talvez siga, mas não conheço. Eu esqueci agora o sobrenome dela. Tamires Sartini, Santi, alguma coisa assim. Maravilhosa, astróloga maravilhosa, sabe? E ela é minha astróloga. E aí, quando eu tava pra lançar o livro, eu comentei com ela numa sessão. E ela falou assim, mas vai ser um livro de Mercúrio? Vai ser um livro de Mercúrio, né, Juliana? Eu, acho que é. Um livro de Mercúrio, achei violento. E a sua amiga? Não, nada, imagina, foi só o mote, né? Maravilhosa, não? Maravilhosa, mas espero que tenha recebido o recado. Mas você sabe, Ju, que eu acho que uma coisa que a gente não comentou aqui e que, assim, lendo agora, eu pensei que eu acho que é importante a gente enfatizar como a poesia brasileira hoje está vivendo um momento muito bacana no sentido de haver muitas mulheres, muitas poetas, muitas poetisas, muito diversas entre si, né? Mulheres de diferentes classes sociais, de diferentes orientações de gênero e sexuais, né? De diferentes classes sociais, de diferentes regiões brasileiras, produzindo poesia mercurial também, sabe? Produzindo livros de poesia que ajudam a gente a repensar muita coisa. E, inclusive, desestabilizando isso que a gente entende por poesia. Sim, né? Que é aquela coisa gostosinha de ouvir. Imagina. Pelo contrário, sabe? Então, eu acho que é importante frisar isso, porque é muito forte. Né? Semana passada eu fui para São Paulo conversar com a Luísa Romão, que eu não sei se você conhece, é uma poeta e atriz também, maravilhosa. Ela lançou um livro chamado Aqui Guardamos Pedras Também, onde ela pega personagens da mitologia antiga e meio que faz uma releitura mostrando como toda a ideia de literatura ocidental foi construída em cima de uma ideia de violência. Ela foi super premiada com esse livro, ganhou o prêmio Jabuti do Livro do Ano. E assim, novíssima, sabe? E muito maravilhosa. A gente tem a Adelaide Ivanova também, que cada livro dela é uma pedrada. A gente tem essa geração que é mais minha contemporânea, né? O pessoal que está aí na faixa dos 40 anos, como, por exemplo, a Angélica Freitas, que sempre vem também com um livro pedrada. A própria Marília Garcia, a Ana Martins Marques. E tem umas poetas super, super jovens produzindo uma poesia muito interessante. E uma poesia que tem, sim, esse viés de apontar a forma como ainda somos uma sociedade muito violenta, muito patriarcal, muito misógina. Então, eu acho importante, sabe? Com certeza. Demarcar isso, sabe? Registrar isso. Esse, inclusive, eu acho que talvez tenha sido até um dos motivos pelo qual fez eu, depois de 20 anos me recusando a publicar um livro, resolver publicar. Sabe? Um pouco de fomo, talvez. Sim. Aquela coisa assim, poxa, isso tudo tá acontecendo, eu não tô fazendo parte. Acho que eu quero brincar disso também. Quero estar com essa galera aí. Que bom que você foi. Sim. Que você fez. Obrigada, Ju. Obrigada a você. Adorei. Que você veio. É um sonho realizado. Eu amei. Estou muito feliz. Estou sempre aqui pra Obrigada, você, viu? tá? Obrigada, querida. Torcendo pelo sucesso desse livro e de outros muitos que virão. Será? Quem sabe? Eu acredito que sim. Me chama de novo quando tiver mais. Claro. Beijo, gente. Obrigada, beijo. Obrigada, Ju. Beijo! Senta direito, garota.